Olá, alunos do quarto ano! Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje na disciplina de Ciências a gente vai dar continuidade ao estudo da aula anterior. Nós começamos na aula anterior a estudar um pouquinho sobre a saúde, né? Hoje nós vamos dar término, é a nossa última aula de janeiro. Vamos lá? A aula de hoje, o tema dela é saúde da mente e saúde coletiva, tá certo? Data 27 de janeiro de 2021. Então já separa o material antes da gente iniciar o assunto propriamente dito. Então pega o livro, caderno, lápis e borracha, porque no finalzinho da aula a gente sempre responde uma atividade do livro, certinho? Então deixa esse materialzinho já do lado para você acompanhar a correção. E vamos ver a habilidade de hoje. Hoje a gente vai trabalhar várias habilidades. A primeira diz o seguinte, valorizar hábitos como sono regular e lazer como essenciais para a manutenção da saúde mental. Relacionar a preservação do ambiente e a promoção à saúde. E reconhecer a importância da ação consciente do ser humano na manutenção das ações que garantem a saúde coletiva, bem como reconhecer a importância das vacinas na prevenção de doenças. Então, isso tudo aí a gente vai tentar alcançar com o estudo de hoje. Vamos lá, saúde da mente. Então, na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre a saúde como um todo, os hábitos de higiene pessoal que nós devemos ter, e isso tem o intuito de quê? De proteger o nosso corpo, manter o nosso corpo livre de doenças. Então, a gente viu quais são os hábitos de higiene que nós devemos ter diariamente, como tomar banho, escovar os dentes, se enxugar direitinho após o banho, cortar as unhas, lavar os cabelos, uma infinidade. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a saúde da mente. Você já deve ter escutado que a gente não deve cuidar apenas do corpo, mas também da mente. Vamos ver aqui, O sistema nervoso é fundamental para a sobrevivência. Nesse sistema, o cérebro tem bastante destaque porque ele possui várias funções. A gente já estudou um pouquinho disso nas aulas do final do ano passado, falando um pouquinho sobre as funções do sistema nervoso. Ele tem várias, como a memória, o equilíbrio. E aqui, tem um quadro mostrando todas as funções praticamente do cérebro. O cérebro ele tem função como movimento. Quem executa os movimentos? Músculos e ossos, como a gente viu. Mas quem é que comanda esse movimento? É o cérebro, o nosso sistema nervoso, bem como comportamento, a memória, para a gente lembrar dos assuntos anteriores. Quem faz essa recapitulação dos assuntos é quem? É o cérebro. O cérebro também está relacionado ao quê? À inteligência, ao raciocínio, aos sentidos de visão, de tato, de olfato, paladar. Também está relacionado ao comportamento e também está relacionado às funções básicas do corpo, como respirar, os batimentos cardíacos, os movimentos peristálticos do intestino e vários outros. Então, veja o tanto de função que o cérebro tem. Por isso que é tão importante a gente cuidar bem do nosso cérebro. Então, o cérebro já conta com várias camadas, como a gente já viu, de proteção. Tem a caixa craniana, que é um osso que reveste todo o cérebro, bem como várias camadas de tecido que vão fazer também essa proteção do cérebro. Mas não adianta a gente apenas proteger o cérebro de impactos, de acidentes. Nós também devemos ter o quê? Uma boa saúde mental. Então, há ações que fazem bem para o cérebro e tem ações que não fazem tanto bem. A gente vai já ver quais são. Ações que não fazem bem para o cérebro, que são prejudiciais. Bebidas alcoólicas, uso de drogas, não dormir bem, não dormir o suficiente, não se alimentar adequadamente, a gente tem que consumir todos os nutrientes necessários diariamente e deixar de se exercitar. Cuidar mal do corpo também influencia no cérebro. Então isso tudo aí faz mal, a gente não deve fazer. Mas o que é que a gente deve fazer? Ações boas, como dormir bem. Quando a gente dorme bem, a gente descansa o corpo e também o cérebro. Alimentar-se bem para a gente ter todas as vitaminas e minerais necessários. Ler bastante, porque quanto mais a gente lê, mais conhecimento a gente vai ter. Aprender coisas novas
e cada vez mais diferentes, que quanto mais você aprende, melhor você exercita o seu cérebro. E fazer atividades físicas, como a gente sabe, a atividade física faz bem tanto para o corpo como para a mente. E a gente chega também a um ponto muito importante da saúde mental, que é o sono. Como a gente falou, dormir bem é necessário. Então, o sono também contribui para a nossa saúde. O sono, durante o sono, o corpo descansa e produz certas substâncias que ajudam no crescimento. Então, vocês que estão numa fase de crescimento, de desenvolvimento, têm que dormir uma quantidade suficiente, porque é durante o sono que você vai produzir algumas substâncias que fazem você crescer e se desenvolver. E também é o momento que o cérebro descansa e guarda na memória tudo aquilo que você estudou, que você aprendeu durante o dia. Então, se você estudou muito, aprendeu o conteúdo, mas não dorme bem, esse conteúdo que você aprendeu, ele não vai se fixar no cérebro, não vai se fixar lá na sua memória e você depois não consegue relembrar. Então, não adianta apenas estudar, tem que estudar e também dormir bem. Aí aqui tem vários efeitos positivos do sono. Quando a gente dorme bem, a gente fica de bom humor, fica mais ativo, mais esperto, consegue fazer todas as nossas atividades diárias e também consegue, como eu falei para vocês, guardar na memória aqueles conteúdos importantes, aqueles fatos importantes que aconteceram no seu dia. Quem dorme pouco tem dificuldades para se concentrar e fica doente mais facilmente, porque quando você não dorme bem, você fica o quê? Cansado, sonolento, você não presta atenção direito no que você está fazendo, pode causar um acidente. Se você vai estudar, você não aprende porque você já está cansado. E tem vários aspectos também físicos, você fica com aparência cansada, com olheiras, você fica mais suscetível a ter doenças, porque o seu sistema imunológico, que é o que protege o seu corpo contra doenças, ele fica baixo, porque você não está dormindo direito. Então vejam a importância do sono. Dormir bem é fundamental em qualquer idade. E cada fase da vida é necessária uma determinada quantidade de sono diária. Então, quando a gente é bebê, a gente dorme bastante, em média 11 horas por dia. A gente passa a maioria do tempo ou dorme ou mama, porque está numa fase de grande desenvolvimento o bebê. Mas quando está na fase de criança, que é mais ou menos dos 3 aos 10 anos de idade, a gente tem que dormir pelo menos 10 horas por dia. É a fase que vocês estão. Então, vocês que estão aí no 4º ano, está nessa fase aqui, de criança. Então, você tem que dormir pelo menos 10 horas por dia. Se você tem que acordar às 7, faça os cálculos, você tem que dormir mais ou menos 9 horas. 9 horas você já tem que estar deitadinho para poder dormir, para você ter uma noite de descanso suficiente para a sua idade. Veja como é importante. Adolescentes, que é de 12 a 9 anos, precisa dormir em média 9 horas. Adulto, de 7 a 8 horas. E idosos, acima de 65 anos, mais ou menos de 6 a 7 horas. Então, veja, de acordo com a faixa etária, tem uma quantidade de sono necessária. Mas é igual para todo mundo? Não, tem pessoas que conseguem dormir menos e também ter a mesma produtividade, mas você tem que ver como é o seu corpo, o seu comportamento. Tem alunos meus que dormem 8 horas, tem alunos meus que dormem 10. Eles conseguem passar o dia espertos durante a aula, mas aqueles que dormem 6 horas já não ficam bem durante o dia todo de aula. Então veja a quantidade de sono. Vocês têm que ser em média 10 horas. O lazer também é muito importante para a saúde mental. Para cuidar da mente, também precisamos de momentos de descontração e de prazer, que a gente conhece como os momentos de lazer. Atividades como brincar, ouvir música, assistir um filme, ler um livro, divertir-se com jogos, reunir com a família e encontrar amigos são momentos de lazer, são momentos que fazem bem para a gente e a gente precisa também desses momentos durante o nosso dia. Momentos prazerosos fazem com que o nosso corpo e mente relaxem
E isso produz um bem-estar, que aumenta a capacidade do nosso organismo de se manter saudável. Então, quando a gente está bem, está feliz, geralmente, o que é que acontece? O nosso corpo fica mais animado, o nosso corpo produz substâncias que protegem a gente contra doenças. Então, veja como é importante também esses momentos de prazer, como eu falei para vocês. É uma brincadeira, é um momento que você sorri, um momento que você descontrai do seu dia a dia e assim relaxa mais, certo? E vamos chegar ao ponto da saúde coletiva. Vimos aí o que é uma saúde mental e o que a gente precisa fazer para ter uma boa saúde mental. E agora a gente vai falar sobre a saúde coletiva. A nossa saúde depende não só dos nossos hábitos, mas também do ambiente em que vivemos e das pessoas que estão à nossa volta. Então, a saúde, como eu falei para vocês, não basta ter apenas higiene pessoal. Eu tenho que ter a higiene ambiental, que a gente viu na aula anterior, que a higiene é a limpeza do ambiente que a gente está. A gente não pode ficar em um ambiente sujo, que tem mau cheiro. A gente tem que ficar num ambiente que seja limpo, arejado, ensolarado. Assim a gente já está praticando um ato também de saúde coletiva. E a saúde coletiva é relacionado às pessoas da sua comunidade, as pessoas que estão à sua volta. Como mostra aqui, ó. Esse menininho, ele tem a casa limpinha, o quintal limpo sem lixo, mas o vizinho dele, ó, não tem. Isso aqui é uma prática, ó, contrária à saúde coletiva. Ele não está sujando apenas o quintal dele. Ele está fazendo com que toda a comunidade, todos os vizinhos possam ter alguma doença futuramente. E isso não é bom. Então, saúde coletiva envolve todos à sua volta. Por isso, é importante pensar na saúde coletiva, ou seja, de todas as pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que é esse momento de pandemia do coronavírus. Eu tenho que pensar em todos os que estão à minha volta, não só apenas em mim. Não adianta somente eu usar máscara e o resto da minha família não. Tem que todos usarem máscaras, todos têm que praticar aqueles hábitos de higiene, lavar a mão, usar álcool em gel. Se todos fizerem isso, como está mostrando aqui na imagem, se todos usarem máscara, todos estão cuidando uns dos outros. E isso que é bom, isso é saúde coletiva. Transmissão de doenças. Algumas doenças são causadas por micro-organismos e são passadas de pessoa para pessoa. São chamadas doenças contagiosas, como essa que a gente está vivendo também. O coronavírus é uma doença contagiosa. Ela passa de pessoa para pessoa. Então, se eu tiver com a mão contaminada e for cumprimentar outra pessoa, eu vou estar contaminando a mão dela. E se ela levar essa mão, comer algo sem lavar a mão antes, levar a mão ao olho, à boca, ao nariz, ela vai estar se contaminando. Por isso que é tão importante os hábitos de higiene. O corpo humano, ele tem que gerar defesas contra muitos micro-organismos causadores de doenças. Assim, algumas vezes o nosso corpo combate rapidamente os micro-organismos. Então, o nosso corpo, como eu falei para vocês, tem um sistema imune, ou sistema imunológico, que é aquele sistema que vai proteger o nosso corpo contra doenças. Então, algumas doenças a gente já teve contato e não pega. Às vezes, o que é que acontece? Na sala de aula, uns alunos pegam gripe, mas os outros não pegam. Por que que isso acontece? Porque aqueles que não estão tendo já tiveram essa gripe. Eles já têm um sistema imunológico ativo para aquela gripe. Então, o corpo vai combater aquela gripe e ele não vai ter nenhum sintoma. Isso é comum. Mas, às vezes, o que que acontece? Outras vezes, isso não acontece. Então, ficamos doentes. Então, quando a gente não teve contato com essa doença antes, o nosso corpo não tem como nos proteger. Ele vai criar anticorpos, que são células que protegem o nosso corpo. Então, por exemplo, agora, eu ainda não peguei o coronavírus. Se eu entrar em contato com esse vírus, se eu não lavar minha mão direitinho, se eu não usar minha máscara quando eu sair, eu posso pegar o Covid. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ficar doente, meu corpo vai ficar doente na tentativa de produzir células
para proteger o meu corpo posteriormente. Por isso que quando a pessoa pega uma vez o coronavírus, ela demora até 5 meses para poder pegar de novo, porque o corpo vai estar com essas células ativas protegendo contra o coronavírus, tá certo? Então, isso também vale para outras doenças, como gripe, sarampo, por aí vai. Os hábitos de higiene ajudam a prevenir doenças, porque reduzem a quantidade de micro-organismos que entram em contato com o corpo. Por isso que é tão importante a nossa higiene pessoal e ambiental e coletiva. Porque se eu estou me protegendo, eu vou proteger os outros à minha volta também. E a gente já viu várias vezes, vários exemplos de atos de higiene. Lavar as mãos regularmente. Quando não é possível lavar a mão com água e sabão, usar o álcool em gel. Manter o ambiente aberto, com ventilação natural, que é o ambiente arejado. Fazer o que também? Ao espirrar, ao tossir, usar um lenço descartável para proteger o nariz e a boca e depois jogar ao lixo. E também evitar aglomerações, ambientes fechados com muitas pessoas. Isso a gente deve evitar. Ir ao médico regularmente também é bom para a saúde, pois esse profissional pode detectar doenças antes de se tornarem graves. Então, ir ao médico regularmente, fazer aqueles exames que a gente chama de check-up no início ou no final do ano, é sempre importante para o médico detectar. Ele é o profissional especializado para cuidar da nossa saúde, ok? E não só o médico para cuidar do corpo, mas também não esquecer do dentista, tá certo? E ao dentista também regularmente para cuidar da saúde da boca. E a gente chega ao ponto das vacinas. As vacinas, elas podem prevenir algumas doenças, porque estimulam as defesas do nosso corpo contra certos micro-organismos. O funcionamento das vacinas são diversos, mas a maioria, o que acontece? As vacinas são formadas pelo aquele agente causador, o vírus causador de uma doença, como o sarampo. A vacina do sarampo, ela funciona dessa forma. Ela é feita com vírus inativados. Então, a vacina vai colocar dentro do nosso corpo vírus que não vão causar a doença, mas que vai fazer com que o nosso sistema imunológico produza células que combatem o sarampo. Então, quando a gente tiver contato com o vírus do sarampo depois da vacina, a gente não pega o sarampo, pois o nosso corpo vai combater aquele vírus, fazendo com que a gente não fique doente. Vejo a importância da vacinação. Então, a vacina faz com que o nosso corpo produza células que combatam tal doença depois que a gente tiver contato. Por isso que é importante a gente se vacinar quando estiver disponível a vacina do Covid-19. A gente tem que se vacinar para evitar com que essa doença fique mais tempo circulando e a gente fique mais tempo ainda preso dentro de casa. Viu como é importante? As crianças não são as únicas que precisam ser vacinadas. Adultos e idosos também precisam, tá certo? Só que assim, na nossa primeira infância, é quando a gente toma mais vacinas, que é para fazer essa quantidade de células protetoras para proteger a nossa saúde durante toda a vida. Mas adultos e idosos também devem tomar algumas vacinas e reforços, como a vacina da gripe, que é anualmente distribuída pela rede de saúde pública. Todo ano eu tomo a vacina da gripe para prevenir com que eu fique gripada por uma grande quantidade de vírus, tá certo? Então, não evita totalmente, mas previne muito com que eu fique doente durante o ano. E o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é a saúde pública nossa, ele faz a distribuição de várias vacinas de forma gratuita. Basta você ir no postinho perto da sua casa ou no hospital próximo à sua residência, que você leva a sua caderneta de vacinação, eles olham lá para ver se está faltando alguma vacina e eles dão de forma gratuita. Então, ali no início tem as vacinas para as crianças. Até aos 6 anos de idade tem vacinas que são obrigatórias, necessárias que toda criança receba, como a vacina BCG, que vai proteger a gente contra a tuberculose, a da hepatite, a pentavalente, que protege a gente contra 5 doenças diferentes, a hepatite A, a hepatite B, a da influenza, que é a da gripe,
pneumococa e várias outras. Veja a quantidade de vacinas que até os 6 anos nós devemos tomar. Mas na fase adulta, também tem vacinas que a gente tem que tomar um reforço para renovar as nossas células de defesa, e tem vacinas anuais também, como a vacina da influenza que a gente toma anualmente e várias outras. Então vejam que não só é criança, são crianças, adultos e idosos também que devem tomar vacina. Sempre procure. Ah, professora, eu não sei se eu estou precisando tomar alguma vacina. Procure essa caderneta de vacinação e leve no postinho mais próximo, que você vai ser acompanhado por um profissional e ele vai ver se está faltando alguma vacina, certinho? Então agora nós vamos praticar com a atividade do livro. Pegue o livro aí e abra na página 131. Na aula passada a gente respondeu a página 130. Hoje nós vamos responder a página 101. Na página 101 tem a terceira questão que diz o seguinte, leia o texto a seguir. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas, vacinadas ou não, ficarem doentes. A letra A pergunta: a vacinação é considerada uma medida de saúde coletiva? Copie no caderno o trecho do texto que mostra isso. Então, a vacinação é uma medida pública de saúde coletiva, de saúde de todos. Por isso que as vacinações, as campanhas de vacinações ocorrem anualmente, para fazer com que a população como um todo fique protegida contra determinadas doenças. Não existe vacina para toda doença, mas existe para aquelas principais que acometem mais aquela região e aquele país. Então, é importante a gente participar das campanhas de vacinação. Nesse texto aí, ele tem um trecho que fala que a vacinação é uma medida de saúde coletiva, que visa o bem de todos. Aonde é que eu tenho esse trecho? Bem no início. Bem no início fala que a vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Então, a vacinação, ela protege toda aquela comunidade ali, mesmo que todos não recebam a vacina. Então, é esse trecho que a gente vai copiar no caderno. Não dá para copiar no livro porque não tem um espaço. Então, pega o caderno e copia a primeira frase do texto. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Vou dar 30 segundinhos para copiar. Se não der para copiar, você pode tirar uma foto e copiar depois, tá certo? 30 segundinhos aí. Copiado. Vamos lá para a próxima. A letra B dessa mesma questão diz o seguinte: que doenças você conhece que podem ser combatidas com a vacinação? Responda no caderno. Então, tem várias doenças que a gente pode combater utilizando a vacinação como medida preventiva. Eu vou colocar aqui algumas que vocês podem colocar. Podemos citar doenças como a catapora, cachumba, sarampo, rubéola, a poliomielite, entre outras. Então, essas doenças aí que eu botei alguns exemplos, todas elas são combatidas com a utilização da vacina. A poliomielite, que é a paralisia infantil, ela foi erradicada do Brasil, mas existe em outros países. Esse vírus pode vir para cá e contaminar as crianças brasileiras, por isso que é importante a vacinação contra a poliomielite também. Então, vocês podem copiar aí para mostrar alguns exemplos de doenças. Também vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem.
Copiado? Vamos lá para a próxima. Letra C. Ter bons hábitos de higiene, uma boa alimentação e participar das campanhas de vacinação são cuidados que ajudam a manter a saúde. Que outras ações você pratica para cuidar bem da sua saúde e manter o bem-estar? Então a gente pode fazer várias ações, como dormir bem, se alimentar bem, praticar exercícios. Eu coloquei aqui alguns. A resposta: dormir bem é um hábito bom para a saúde. Ter momentos de lazer, brincar, assistir filme, praticar atividades físicas e ir ao médico regularmente. Então aí tem 4 propostas, ações de bem-estar que promovem saúde para o seu corpo. Também vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem a resposta. Vamos lá para a próxima? Na mesma página tem a 4ª questão, que diz o seguinte: durante todo o ano são veiculadas pelos meios de comunicação várias campanhas realizadas pelo governo de prevenção a doenças. Observe o exemplo ao lado. Aí tem esse cartaz aí no livro de vocês. Para combater a dengue, você e a água não podem ficar parados. Aí tem aqui métodos que a gente tem que fazer para evitar com que a água fique exposta ao mosquito da dengue. Qual é a doença que a campanha pretende combater? No próprio cartaz fala, para combater a dengue. Então, a doença é a dengue. Resposta simples da letra A, certo? A doença aí é a dengue. Vamos para a letra B. A letra B diz, que medidas o cartaz sugere que sejam tomadas para evitar as doenças? Vamos ver aqui, já coloquei ali. A primeira vem dizendo, bem embaixo aí, vem falando, fechar bem tonéis e barris com água, qualquer reservatório com água. Colocar areia no pratinho de algumas plantas que ficam com o pratinho embaixo, colocar areia. Tampar bem a caixa d'água e esvaziar e guardar garrafas que sem uso com a boca para baixo, de cabeça para baixo, para não armazenar água. Então aí é só você copiar como resposta essas frases que estão embaixo de cada uma dessas ações. As frases estão ali. Eu não vou dar nem tempinho, porque a resposta já está aí no cartaz, certo? Ou tira uma foto aí para não esquecer. E a letra C diz, em sua opinião, porque a campanha diz que você não deve ficar parado, porque nós temos que promover essa ação de limpar. Então, pois todos devem adotar as medidas para ajudar a combater a dengue, pois se trata de saúde coletiva. Quando eu combato a dengue, quando eu faço essas ações, não deixo a água ficar parada, eu não estou protegendo apenas a mim e a minha família, eu estou protegendo a todos que estão à minha volta, pois é uma prática de saúde coletiva, certinho? Então, vamos para ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a saúde da mente. Vimos as funções do cérebro e como proteger ele. Vimos também as boas ações que nós devemos ter para proteger ainda mais nosso cérebro, como dormir bem, se alimentar, ler, praticar atividades físicas, entre outros. Além disso, nós vimos também sobre a saúde coletiva, que é a saúde da comunidade onde eu vivo, é a saúde de todos. E vimos que as vacinas são a principal ação de saúde coletiva oferecida pelo governo. Por isso que as vacinas, a sua maioria é gratuita, oferecida pelo SUS. Você basta ir num postinho de saúde e você vai ser vacinado se precisar. Então, foi isso que nós estudamos na aula de hoje. Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido e gostado do assunto. É a nossa última aula do mês. Então, se Deus quiser, até a próxima. Tchau!
Olá, turminha do quarto ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. E hoje nós vamos falar sobre a divisão. Nós vamos ver algumas estratégias para a gente poder resolver divisões, ok? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, 27 de janeiro de 2021, mais uma quarta-feira, nós temos o estudo da seguinte habilidade. Observem só. A nossa habilidade é a habilidade 18. Essa habilidade diz como calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Para nós aqui no caso, nós vamos fazer o estudo da divisão. Vamos melhorar o nosso estudo fazendo um detalhamento do descritor 18.4.3, que diz o seguinte: determinar a divisão exata por números de 1 algarismos. Então vamos lá. Para iniciar nossa aula, nós temos o seguinte: nós já temos ideia da divisão, já sabemos que a divisão ela vai apresentar alguns termos. Desses termos, um vai ser dividido em partes, o outro vai determinar a quantidade de partes e um vai me dar o resultado, sendo que eu posso ter uma sobra também. Mas vamos conhecer cada um deles. Inicialmente, nós temos o dividendo, que é o termo que será dividido. Nós temos o divisor, é aquele que vai determinar a quantidade de vezes que eu vou dividir o dividendo. E o quociente, que é o resultado dessa quantidade de partes em que o dividendo foi dividido. E nós podemos ter, além desses três fatores, o resto, que seria uma sobra, no caso de uma divisão não exata. Quando a divisão for exata, nós teremos o resto igual a zero. Então, o resto é o que sobrar nessa divisão quando ela não for exata, quando ela não tiver uma divisão em partes iguais. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, nós temos o seguinte: vamos localizar cada um desses termos. Eu vou colocar o radical. Nesse radical, nós vamos localizar quem é dividendo, quem é divisor, quem é quociente e quem é resto. Para isso, vamos efetuar uma divisão. E eu trouxe aqui 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, não é isso? É igual a 4. 4 vezes 6 é igual a 24. E 24 menos 24 é igual a 0. Pronto. Temos aí a nossa divisão, né? Nós vimos que tem o 24, que foi o termo que foi dividido em 6 vezes. E a quantidade de cada parte resultou em 4. E sobrou 0 lá no final. Então, vamos nomear cada um deles. Nós temos o dividendo, não é isso? Que é o 24, o termo que foi dividido. Nós temos o divisor, que dividiu o 24 em 6 partes. Nós temos o quociente, que foi a quantidade referente a cada uma dessas 6 partes. E nós temos o resto, que indica se houve sobra ou não. Como o resto foi 0, não houve sobra. Dizemos que a divisão aí é exata. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos melhorar mais ainda essa nossa ideia. Ora, vamos entender aqui a divisão exata, apesar de já termos falado um pouquinho dela. Não é isso? Para isso, eu trouxe a seguinte situação. Uma divisão onde nós temos que dividir 846 por 6. Nós vamos encontrar aí o quociente e vamos encontrar também o resto. É isso? Então, vamos lá. 846 é o nosso dividendo, é o termo que vai ser dividido. Nós vamos ter que dividir o 846 por 6. E aí queremos saber quanto em cada uma dessas partes de 6 nós teremos, que é o nosso quociente. Então, inicialmente, vamos colocar o nosso radical. Vamos posicionar o dividendo. Olha aí o nosso dividendo, 846, é o termo que vai ser dividido. E o nosso divisor,
o 6. Então, 846 ele vai ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ok? Então, vamos lá. Olha só, eu coloco o seguinte, para a gente poder efetuar uma divisão, a ideia é que eu observe quem é o meu divisor. E quem é o meu divisor? Olha aqui o meu divisor, ó. Meu divisor é 6, viu? Meu divisor é 6, então nós vamos utilizar a multiplicação, que é uma operação inversa da divisão. Então nós temos a multiplicação e o seu inverso é uma divisão, e temos a divisão e o seu inverso é a multiplicação. Então vamos usar. Vamos pegar o nosso divisor 6 e vamos construir a tabuada aqui do lado. Tabuada do 6. Vamos lá. Ora, vamos utilizar a tabuada do 6 para encontrar o nosso quociente. De que forma? Eu vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos começar a nossa divisão obedecendo a seguinte ordem. Há uma regra na divisão onde eu começo a dividir da maior ordem para a menor. Percebam que esse número tem 3 ordens, unidade, dezena e centena. Eu vou começar aqui, ó, pela maior ordem, a ordem das centenas. Logo em seguida, dezenas e, por fim, unidades. Tudo bem? Então, ó, lá nas outras operações, nós iniciamos as operações da menor ordem para a maior. Na divisão, é a única que nós vamos começar aqui da maior para a menor. Fica entendido assim? Então vamos lá. Ora, nós temos na ordem das centenas o algarismo 8. Olha aqui o 8, ó, está na ordem das centenas. Nós vamos dividir 8 por 6. Vamos dividir 8 por 6. Mas toda vez que eu for dividir, ó, pegar o número aqui do dividendo, e eu for dividir aqui 8 dividido por 6, eu vou procurar o número do meu dividendo nos produtos da nossa multiplicação, viu? Olha aqui, ó, nos produtos da nossa multiplicação. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, e aí vai. 30, 36, 42, 48 e 54. Vamos lá, ó, a ideia é a seguinte, vamos pegar aqui 8, viu? 8, e vamos dividir por 6. Esse 8 aqui, nós vamos procurar nos produtos. Olha aqui, ó, nós vamos procurar aqui nos produtos. Tem 8? Não tem 8, professor. Tem 0, tem 6, tem 12. Não pode ser maior do que 8. Então, o mais próximo de 8 aí é 6. Quem é que nós vamos colocar no nosso quociente? Esse 1zinho aqui, ó. Por quê? Porque essa coluna de 6 já corresponde ao nosso divisor. Então, vamos lá. Ora, nós temos 8 dividido por 6. Vamos procurar 8 nos nossos produtos. Como nós já vimos, não tem 8. O mais próximo dele vai ser quem? 6. Olha aí o 6. E eu vou colocar quem no meu quociente? Vou colocar um 1. Ok? Então, vamos lá. Ó. Colocamos um 1 no quociente. Todo número, entendam, todo número que eu colocar no quociente, eu vou multiplicar pelo divisor. Então, eu coloquei 1, vou multiplicar 1 vezes 6. 1 vezes 6. E 1 vezes 6 está aqui, ó. 1 vezes 6 é igual a 6. Esse produto do quociente com o divisor, ele vem para baixo do número que nós dividimos. Aqui, ó, no dividendo, no 8. Então, vamos multiplicar aqui. 1 vezes 6 dá 6. O 6, ó, já se posicionou embaixo do 8 que nós dividimos. Então, 8 menos 6 é igual a 2. Olha aí, 8 menos 6 é igual a 2. Quem é que nós vamos dividir agora? A ordem das dezenas. Então, vou baixar o 4. Ó. Baixa o 4. Vamos baixar aqui o 4. Baixa o 4. Ah, agora nós temos 24 dezenas. 24 dezenas, eu vou dividir aqui, ó, 24 dezenas por 6. O que é que nós vamos fazer? Esse 24 aqui, nós vamos procurar ele aqui nos produtos, ó. Tem 24? Olha aqui o 24. Quem é que nós vamos colocar no quociente? 4, viu?
Quem é que nós vamos colocar no quociente? 4. Então, vamos procurar, ó, 24 dividido por 6, procura o 24, 0, 6, 12, 18, 24. Olha aí o 24. Quem é que nós vamos colocar no nosso quociente? Vamos colocar 4. Que foi que eu disse? Colocou o número no quociente, ele vai ser multiplicado pelo divisor. Então, 4 vezes 6. E 4 vezes 6 é igual a 24. Esse 24 vai para baixo do 24, subtraindo. Então, ó, 24 menos 24 é igual a 0. Pronto. Qual é a nossa próxima ordem? Agora é a ordem das unidades. Ordem das unidades. Então, nós vamos baixar aqui a ordem das unidades, que seria o quê? Ó, 6. Pronto. Agora, vamos dividir 6 por 6. Olha aqui, ó, 6 por 6. O que foi que nós fizemos? Vamos pegar o número que estamos dividindo por 6 e procurar ele lá nos produtos. Tem 6? Olha aqui o 6, ó. Então, nós vamos fazer o quê? Colocamos o 1 no nosso quociente. Olha aí, ó. Coloquei 1 no quociente. Olha aqui o nosso 1 no quociente. O que é que eu vou fazer agora? Multiplico por 6. Então, vamos multiplicar. 1 vezes 6 é igual a 6. 6 menos 6 é igual a 0. Pronto, finalizamos a nossa divisão. Onde o nosso quociente é 141 e o resto é 0. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Pronto, dividendo, já temos, divisor, quociente 141 e resto 0. Tenho certeza que o meu quociente é esse? Temos, né? Mas se tivermos alguma dúvida, basta fazer a prova real. A prova real de uma divisão é exatamente pegar o meu quociente e multiplicar pelo divisor. Nós teremos que encontrar, ó, o dividendo, viu? Então, vamos pegar aqui o nosso quociente. Quem é o nosso quociente? Nosso quociente é 141 e multiplicar por 6, que é o nosso divisor. Então, 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 4 dá 24, coloca 4 dezenas e vão 2 centenas, e 6 vezes 1 dá 6, mais 2 centenas que foram 8. Olha aí a nossa prova real, não tem como duvidar do resultado desta operação. Nós temos a divisão com o quociente 141 e temos aqui a multiplicação provando que nós acertamos o resultado da nossa operação, ok? A utilização da tabuada é um artifício para quem está aprendendo a fazer a divisão. Mas, ao caso, eu tenho alunos que, professor, eu já conheço essa estratégia, eu quero fazer outra, eu quero já ir multiplicando ou ir dividindo sem utilização da tabuada, pode ser feito. Mas o ideal é, enquanto nós estamos aprendendo, a proposta é essa, viu? Mas vamos lá, para termos mais possibilidades de estratégia e adquirirmos mais conhecimentos, né? Então, vamos lá. Pronto. Nós temos o resto igual a 0. Quando o resto é igual a 0, caracteriza uma divisão exata, que é quando o resto de uma divisão é 0, dizemos que a divisão é exata. Vamos lá. Divisão exata e prova real. Nós até vimos, né? Então, não vai ter o que duvidar do que vamos fazer agora. Para isso, eu trouxe a seguinte operação. 960 dividido por 5. Vamos lá para a mesma estratégia, né? Vamos utilizar aqui, ó. Observe quem é o meu dividendo, observe quem é o meu divisor. Meu divisor é 5, então vamos construir a tabuada do 5. Vamos lá para a nossa construção da tabuada. Está aí a nossa tabuada do 5, onde 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45. Sem dúvida nenhuma, a tabuada está correta. Agora vamos usar. Lembrando, ó, que a estratégia aqui é usar os nossos produtos. Olha aqui os nossos produtos. Então, vamos lá para a nossa divisão. Olha o nosso dividendo, ele tem quantas ordens? Um ponto que é bom detalhar, ele tem 1, 2, 3 ordens.
Percebam, lá no final, quando a gente encontrar o quociente, esse quociente, ele terá também 3 ordens. Nosso quociente terá também 3 ordens. Vamos dividir aqui, ó, 9 dividido por 5. O que é que nós vamos fazer? Vamos procurar esse 9 aqui, ó, nos nossos produtos. Vamos lá, tem 0, tem 5, tem 10, mas não tem 9. Não pode ser o 10 porque é maior do que 9. Então, nós vamos usar quem? O 5. Quem é que eu vou colocar no quociente? O 1 aqui. Lembrando, ó, que a sequência de 5 corresponde ao meu divisor. Então, nós vamos usar aqui o número que multiplica ele. No caso aqui, o 1. Ó. Vamos usar aqui o 1. Vamos lá. Pronto, vamos dividir 9 por 5. 9 dividido por 5, procuramos o 9, o mais próximo é o 5. Então, quem é que eu vou colocar no quociente? Vou colocar no quociente 1. Pronto, colocamos 1 no quociente. 1 vezes 5. Vamos multiplicar aqui, ó. 1 vezes 5. E tá aqui, 1 vezes 5 é igual a 5. A tabuada até auxilia nesse cálculo mental, viu? Esse 5 da multiplicação do quociente pelo divisor, 1 vezes 5, ele vem, ó, para cá, para baixo do 9, o número que nós dividimos. Então, nós temos o seguinte, observem só. 1 vezes 5, 5. Coloca embaixo do 9 e efetuamos uma subtração. 9 menos 5. 9 menos 5 é igual a 4. Agora eu vou baixar a próxima ordem. Já dividi centenas, vamos dividir agora dezenas. Vou baixar aqui, ó, 6 dezenas. Tenho agora 46 dezenas. Vamos dividir agora 46 dezenas por 5. Pronto, como eu vou dividir 46 por 5, qual é a estratégia? Professor, eu tenho 46, vamos procurar o 46 nos nossos produtos. Tem aqui o 46 nos produtos? Não tem 46 nos produtos. O mais próximo de 46 aí vai ser quem? 5. Então, nós vamos colocar quem no quociente? 9. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Procurando, 46 dividido por 5, não tem. O mais próximo, 45. 45. Pronto, quem é que nós vamos colocar no quociente? Olha aqui, ó, 9. Ele vai lá para o nosso quociente. Observem aí, ó, 9. Olha aí o 9. O que é que eu faço agora? Pego o 9 e multiplico esse 9 por 5. 9 vezes 5, olha aqui, ó, 9 vezes 5 é igual a 45. Não tem erro. Vamos lá, ó. Esse 45 vai para baixo do 46 subtraindo. Então, 46 menos 45 é igual a 1. Pronto, teve a sobra de 1. Vamos agora baixar a ordem das unidades. Quem é que está nas unidades? O algarismo 0. Então, vamos baixar aqui, ó, 0. Está aí. Agora eu tenho 10 unidades. 10 unidades dividido por 5. 10 dividido por 5. Vamos procurar 10, ó. Tem 10? Não. Ou tem? Olha aqui o 10. Não é isso? 0, 5, 10. Tem 10, professor. E agora? Coloco 2 no quociente. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Tem 10, olha aí o 10. Vou colocar aqui no quociente o 2. 2 está no quociente. O que é que eu faço agora? Multiplico 2 vezes 5. Ó, 2 vezes 5. Multiplicamos então. 2 vezes 5 é igual a quanto? 10. O 10 vem para baixo das 10 unidades, subtraindo. 10 menos 10 é igual a 0. Olha aí, efetuamos a nossa divisão. Temos certeza? Como eu disse, talvez sim, talvez não, né? Pode criar uma dúvida. O que é que nós vamos fazer? A prova real. E a prova real de uma divisão é uma multiplicação, onde nós vamos pegar o quociente, multiplicar pelo divisor para encontrar o dividendo. Ou seja, nessa situação aqui, nós vamos pegar 192,
vamos multiplicar por 5 para encontrar 960. Tudo bem? Então vamos ver se vai dar certo? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o nosso divisor 5 e multiplicar por 192. Multiplicamos a partir das unidades, depois dezena, depois centena. Vamos lá. 5 vezes 2 é 10, não é isso? Tá até aqui a tabuada do lado, ó. 5 vezes 2 é 10. Coloca 0 unidades, vai uma dezena. 5 vezes 9 é 45. Olha aqui, ó, na tabuada. 45 mais uma dezena que foi 46. Então, deixo 6 dezenas e vão 4 centenas. Olha aí. Agora vamos multiplicar a ordem das centenas. 5 vezes 1, 5. 5 mais 4, 9. 5 mais 4, 9. Qual é o nosso dividendo? 960. Qual é o nosso produto na prova real? 960. Olha aí, viu? Uma situação onde nós determinamos o quociente e temos exata certeza de que está correto. Então vamos lá. Ora, a prova real de uma divisão é quociente vezes o divisor, para chegar ao nosso dividendo. Nós temos o seguinte: para a gente aprender com mais exatidão, eu trouxe uma situação onde eu quero que vocês participem encontrando o quociente. Então, eu vou dar o tempinho para vocês vão tentar responder e logo em seguida a gente volta. É algo semelhante ao nosso praticando. E na primeira questão que eu trouxe, diz o seguinte: qual é o quociente de 606 dividido por 6? Vamos lá? Eu vou dar o tempinho e aí é com vocês. Tempo na tela, agora é sua vez. Vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção, não é isso? Inicialmente, para a gente corrigir, o que é que nós vamos fazer? Ler o problema. Qual é o quociente de 606 por 6? Vamos identificar aqui quem é dividendo, já sabemos aqui, ó, que é o número que vai ser dividido, então 606, e quem é o divisor? O 6, que vai dividir o 606. Então, vamos montar o nosso algoritmo, não é isso? Colocar o nosso dividendo e colocar o nosso divisor. 606 dividido por 6. Ora, o que foi que nós dissemos? A primeira coisa que nós vamos fazer é observar, ó, o meu divisor. Quem é o meu divisor? 6. Por quê? Porque nós vamos construir a tabuada do 6. Olha aí a nossa tabuada do 6. Onde os produtos são 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e 54. Todos aí organizadinhos. E nós vamos usar esses produtos aqui. Então, nós temos o seguinte, observem só. 6 dividido por 6. O que é que nós vamos fazer? A maior ordem aqui, a ordem das centenas. Vamos começar dividindo por 6. 6 dividido por 6. Vamos procurar o nosso 6 aqui nos produtos. Tem 6? Olha aqui o 6, ó. Então, quem é que nós vamos colocar no nosso quociente? Vamos colocar 1. Então, ó, procuramos o 6, achamos o 6. Colocamos quem no quociente? Vamos colocar 1. 1 vezes 6, olha aqui, ó, 1 vezes 6 é igual a 6.
Esse 6 vem para abaixo do 6 nas centenas subtraindo. Então, ó, 6 menos 6 é igual a 0. Baixamos a próxima ordem. E a próxima ordem é o quê? Ordem das dezenas, e nós temos o algarismo 0. Então, baixa o 0. Esse ponto aqui é muito importante, porque muitos alunos costumam chegar ao erro, porque ó, é 0, não dá para dividir 0 por 6. Então, vamos baixar aqui ó, o 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 dá 6, 6 menos 6, 0. E o quociente acaba dando 11. E grande parte dos erros acontecem exatamente por isso. E, na verdade, nós vamos dividir esse 0. Ó, olhem só. Nós vamos dividir 0 por 6 e temos que procurar esse 0 nos produtos. Tem 0 nos produtos? Tem, olha aqui ele. Então, ó, encontrei o 0. O que é que nós vamos fazer? Colocar 0 no quociente. Coloquei 0 no quociente, eu multiplico. 0 vezes 6 é igual a 0. Ó, 0 vezes 6 é igual a 0. E 0 menos 0 é igual a 0. Observe que ó, lá no começo eu disse que o meu quociente tem que ter a mesma quantidade de ordens do dividendo. 1, 2, 3 ordens. Aqui também eu tenho que ter 1, 2, 3 ordens. Então, vamos agora baixar a ordem das unidades. 6. 6 dividido por 6 dá 1. Olha aqui, ó. Encontramos o 6. Vamos colocar 1 no quociente. Coloquei no quociente, multipliquei pelo divisor. 1 vezes 6 dá 6. 6 menos 6, 0. Está aí. Efetuamos a nossa prova real, não é isso? Então, a nossa prova real consiste em quê? Multiplicar o quociente pelo divisor. Então, vamos lá. Ora, está aí, ó, 101 vezes 6, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0 e 6 vezes 1, 6. Olha aí o nosso quociente sendo multiplicado por 6 e chegando a 106 no produto, que é o mesmo dividendo. Tudo bem? Vamos lá. Eu coloquei mais uma questão e vocês vão calcular 958 dividido por 2. Tempo na tela, agora é com vocês. Pronto, vamos lá, finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Então, nós temos o seguinte, ora, já identificamos aí o dividendo, que é 958, e o nosso divisor, que é 2. Então, vamos colocar 958 como dividendo e o divisor 2. A ideia é que eu lembre aqui do divisor e construa a minha tabuada. Olha aí a tabuada do 2. Vamos usar os produtos da tabuada, não é isso? Para determinar o nosso quociente. Então, ó, vamos iniciar da maior ordem, que é 9. 9 dividido por 2, vamos procurar o 9. Tem 9? Tem 6, tem 8, mas não tem 9. Tem 10, não tem 9. O mais próximo de 9, não pode ser maior, é o 8. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar o 4. Não é isso? Encontrei, ó, mais próximo de 9, coloco no quociente 4. Coloquei o 4 no quociente, eu multiplico. 4 vezes 2 dá 8. Efetuo uma subtração, 9 menos 8, que é igual a 1. Baixo a próxima ordem, que é a ordem das dezenas. Ó, fica 15. Agora nós vamos dividir 15 por 2. Vamos procurar o 15.
15 dividido por 2. Tem 15? Não, não tem. O mais próximo aqui, ó, é 14. Não pode ser 16 porque é maior. 14. Então vamos pegar aqui, ó, e colocar quem no quociente? 7. Pronto, encontramos 14 e vamos colocar 7 no quociente. 7 vezes 2 dá 14, não é isso? O 14 vai para baixo do 15, subtraindo. Então, 15 menos 14 é igual a 1. Baixo agora a ordem das unidades, que fica o quê? 18. Vamos dividir agora 18 por 2, ó. Dividindo 18 por 2. Tem 18? Olha aqui o 18. Então, ó, se tem 18, vamos colocar quem no nosso quociente? 9. Colocamos 9 no quociente. Coloquei o 9 no quociente, olha só, nós vamos multiplicar 9 vezes 2. E 9 vezes 2 é igual a 18. Então, ó, 18 menos 18, 0. Está aí, divisão exata, quociente 479 e resto 0. Vamos ver se está correto fazendo a prova real, multiplicando quociente vezes divisor. 2 vezes 9 dá 18, deixa 8 unidades, vai uma dezena. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Deixa 5 dezenas e vai uma centena. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Pronto. Finalizamos aí a nossa atividade com a prova real, onde o meu quociente é 479, eu dividendo 958, ok? Com isso finalizamos a nossa primeira aula e até já, ok? Olá, turminha do quarto ano. Como eu disse, já estou aqui de volta para a nossa segunda aula. Nós vimos inicialmente a divisão exata. Agora nós vamos praticar bastante, né? Vamos fazer o nosso praticando. Vamos lá para a nossa aula. Votação. Para a nossa aula de hoje, mais uma quarta-feira, aliás, nossa segunda aula, quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, vamos continuar com o estudo do descritor 18, que diz calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. E o detalhamento do descritor é o 18.4.3, determinar a divisão exata por números de um algarismo. Continuamos. Vamos lá. Antes da gente começar nossas atividades práticas, né, de vocês participarem realizando as atividades, vamos só rever um pouquinho as ideias da divisão que nós concluímos. Pronto, coloquei aqui a divisão, 45 dividido por 9. Vamos colocar aqui o divisor, o dividendo. Observe que já está saindo com mais facilidade o nome dos termos, né? Então, nós temos o quociente. Eu vou colocar aqui um número 5. Quando eu coloco o número 5 no quociente, lá nós aprendemos o que na nossa prática? Colocou o número no quociente, eu tenho que multiplicar. Então, ó, 5 vezes 9 é igual a 45. 45 menos 45, 0. Olha aí, ó. Nós vamos chegar em determinado momento a realizar divisões sem precisar da nossa tabuada do lado. Não é isso? Fazendo o quê? Cálculo mental. Isso porque a tabuada do lado é o cálculo mental que nós fazemos. Quando eu digo, procure, coloque um número no quociente, que quando multiplicado pelo divisor seja 45. Né? É a ideia da utilização da tabuada. Para você imaginar esse número, ora, eu vou lá, ó, procurar 45, o número que multiplicado por 9 dê 45,
Lembre lá na tabuada que você procurou o 45 e viu que o número multiplicado por 9, que deu 45, não é isso? Ó, foi 5. E do mesmo jeito, para 9. Vamos procurar aqui, ó. E aí eu encontro e coloco no meu quociente. Mas vamos lá, continuando. Ora, vamos identificar aqui cada um dos termos. Nosso dividendo é o 45, não é isso? Pronto, dividendo 45. O termo que vai ser dividido. Nós temos o nosso divisor, que vai dividir o dividendo em partes. E ó, o quociente, que é o nosso resultado, quanto vai ficar cada uma das 9 partes em que o dividendo foi dividido. E o resto, olha aí o resto. O resto ele indica se houve sobra ou não. Se esse resto for 0, não ocorreu sobra. Dizemos que a divisão é exata. Se ele for um número diferente de 0, aí a divisão é não exata ou inexata, ok? Vai ter um resto lá para que eu possa utilizar lá também na minha prova real de uma divisão não exata. Mas vamos lá para a nossa divisão exata com as nossas atividades. Estamos aqui com o nosso praticando. E o nosso praticando é o quê? Aquele momento que você pega seu caderno, pega lá o lápis. Dentro do tempo que é determinado, você tenta resolver a situação e verificar se você chegou ao acerto ou não. Se você errar, como eu digo sempre, verifique onde foi que ocorreu o erro, né? Repita novamente a atividade e tente ficar atento para não errar mais, tudo bem? E muito atento para as dicas e a leitura, porque é a leitura que determina a compreensão de qualquer situação, problema. Só através da leitura você vai conseguir buscar os dados necessários para chegar ao resultado correto. Mas vamos lá para o nosso praticando. No nosso praticando, eu trouxe a seguinte situação. Veja abaixo a operação que a Alice escreveu em um quadro. Nós temos o seguinte aqui, ó. O quadro está aqui do lado e nós temos uma divisão. Então, vocês vão ter que efetuar essa divisão e logo em seguida a gente volta para a correção. Coloquei no início uma bem simples, para a gente não ter dúvida. Vamos lá, tempo na tela, agora é com vocês. Vamos lá, tempo finalizado, vamos lá para a nossa correção, não é isso? Ora, ele diz o seguinte, veja abaixo a operação que a Alice escreveu em um quadro. Olha aqui o quadro do lado. Qual foi a operação que a Alice escreveu? Uma divisão, onde nós temos 69 dividido por 3. Nosso dividendo, 69. Nosso divisor, 3. Então vamos armar aqui para ficar melhor a nossa divisão. Vamos colocar aqui do lado. Iniciamos com o nosso radical, ok? Vamos determinar aqui, ó, nosso lado esquerdo, o nosso dividendo. E o nosso dividendo é 69. Aqui, ó, do nosso lado direito, nesse localzinho, nós temos o divisor. Olha aí o nosso divisor, 3. Então, 69 dividido por 3. O que foi que nós dissemos na nossa prática anterior, né? Que é importante
que você faça uso da tabuada, observando, da tabuada de multiplicação, observando o nosso divisor. Quem é o nosso divisor? 3. Então, nossa tabuada será de 3. Verifique se a tabuada está corretinha, né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 3 vezes 8, 24 e 3 vezes 9, 27. Corretíssimo? Então, qual é a ideia da utilização da nossa tabuada? Como nós vimos, nós iniciamos uma divisão da maior ordem para a menor. Nós temos unidade e dezena, vamos começar aqui pelas dezenas. 6. 6 dividido por 3. Ora, lembram lá que no início da aula nós fizemos uma divisão onde não tinha tabuado? E eu disse o seguinte, 6 dividido por 3, qual o número que eu coloco no quociente? Vamos colocar 1. Se eu colocar 1, 1 vezes 3 dá 3, é menor do que 6. Se eu colocar 2, 2 vezes 3 dá 6. 6 é igual a 6, então dá para subtrair. Ó, essa ideia de imaginar o número que eu vou colocar no quociente, ela está diretamente ligada aos nossos produtos. Vejam só como. Nós vamos dividir 6 por 3. 6 dividido por 3. Vamos procurar o 6 nos produtos. Tem 6? Olha aqui quem é que eu vou colocar no quociente. Não é o 2? Que é o número exatamente que nós imaginamos colocar lá. Então, ó, é uma forma de você compreender inicialmente a divisão, para depois você fazer isso, depois de bastante prática, você fazer utilizando o cálculo mental. Que aí você, ó, na sua cabeça, já vai imaginar na tabuada que o número multiplicado por 3, que dá 6, é o 2. 3 vezes 6, 2. Entendeu? Então, vamos lá. Ora, nós vimos o seguinte, 6 dividido por 3, vamos procurar 6 nos produtos. Tem 6? Olha aí o nosso 6. Se nós temos 6, quem é que eu vou colocar no quociente? Vou colocar no quociente 2. Então, ó, 2 no quociente. 2 vezes 3, eu posso usar até a tabuada aqui, ó, 2 vezes 3 é igual a 6, não é isso? Multiplico então aqui 2 vezes 3, quociente vezes o divisor, e o número vem para cá, ó, para baixo da ordem das dezenas, para baixo do 6, subtraindo. Então, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6, olha aí, ó, 6 menos 6 é igual a 6 menos 6 é igual a 0. Pronto, tá aí, ó. 6 menos 6 igual a 0. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos baixar aqui, ó, a nossa unidade. Qual algarismo nós temos na unidade? 9. Então, vamos baixar 9. Olha aí. Vamos dividir agora 9 por 3. Vamos lá, ó, 9 dividido por 3. Vamos procurar o 9, né, nos nossos produtos. Tem 9? Olha aqui o 9. Logo depois do 6, nós já temos 9. Quem é que eu vou colocar no meu quociente? Vou colocar 3. Então, está aí, ó. Vou colocar 3. Encontramos 9, vou colocar 3 no quociente. Olha aí o 3 no nosso quociente. Então, o que é que nós vamos fazer? Colocou o número no quociente, multiplicou pelo divisor e verificou se ele é igual ou próximo do meu dividendo. Então, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. 9 menos 9 é igual a 0. Olha aí, temos uma divisão exata com quociente 23 e resto 0. Basta agora fazer o quê? Basta verificar através da nossa prova real. Como é que eu faço a prova real? Quociente, que é o 23, vezes o divisor, que é 3. Então, ó, 23 vezes 3. Temos o seguinte, vamos lá, ó. Basta multiplicar agora 23 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a, ó, vamos multiplicar unidade e dezena, viu? Vamos começar aqui como é a multiplicação pelas unidades. 3 vezes 3, 3 vezes 3 é igual a 9. Olha aqui, ó, você pode olhar até do lado aqui na tabuada. 3 vezes 3 igual a 9.
viu? E o bom da tabuada do lado é que ainda te auxilia lá na prova real, se você tiver qualquer dúvida quanto à multiplicação. 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes 2, aqui de novo, ó, 3 vezes 2 é igual a 6. Olha aí, então, divisão exata com quociente 23, resto 0, e a prova real, multiplicação do quociente pelo divisor, encontrando o dividendo 69. Vamos lá, tudo bem? Vamos lá para a nossa questão 2. Na nossa questão 2, ele diz o seguinte: o cálculo de 480 dividido por 5 é... Vou dar o tempinho e agora é com vocês, tá ok? Então vamos lá, tempo na tela. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Vamos lá, ó. Nós já identificamos aqui o cálculo de 480 dividido por 5. Observe que 480 é o nosso dividendo, 5 é o nosso divisor. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Montamos o nosso radical. Vamos colocar aqui o nosso dividendo, que é 480, e vamos colocar aqui o divisor, que é 5. A ideia é que você fique lembrando lá do que eu disse sempre. O professor falou para me observar o divisor e a partir dele construir a minha tabuada. Então vamos construir a tabuada de 5. Está aí, ó, 5 vezes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 e 9, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Está aí a nossa tabuada. De que forma é que nós vamos usar a tabuada? Para encontrar o valor que nós estamos dividindo lá do dividendo, ou seja, a ordem que nós estamos dividindo. Aí a ideia é a seguinte: eu tenho 3 ordens no meu, ó, unidade, dezena, centena, 3 ordens no meu dividendo. Eu tenho que ter 3 ordens no meu quociente, viu? Por isso que nós vamos iniciar nossa divisão aqui, ó, dividindo por 4, viu? Dividindo por 4. Ora, aí você pode dizer, professor, 4 é menor do que 5, não dá para dividir. Exatamente, não dá para dividir. Nós vamos ter o que no quociente? 0. Mas vamos fazer a divisão, observem só. Vamos começar a nossa divisão pela maior ordem, que é a ordem das centenas. Nós só temos 4 algarismos. 4 dividido por 5. Como eu disse, procure aqui o 4. Tem 4? Não tem 4. Tem 0 e tem 5. 5 é maior do que 4, então não dá. Então vai ser quem? O 0. Vamos lá, ó, o 0. Isso porque, ó, eu vou colocar 0 no meu quociente e em seguida eu vou multiplicar. 0 vezes 5 é 0 e 4 menos 0 é igual a 4. Então eu baixo a próxima ordem. Qual é a próxima ordem? Dezenas. Então eu vou baixar a ordem das dezenas, que fica o quê? 48. 48 dezenas dividido por 5. Ó, vou procurar aqui o 48. Tem 48? Não, o mais próximo aqui é 45, não é isso?
Isso porque depois do 45 vem 50, 5 vezes 10. Então, o mais próximo é 45. Então, quem é que eu vou colocar no meu quociente? Se encontramos 45, quem eu vou colocar no quociente é o 9. Então, vamos colocar 9 no quociente e em seguida multiplicar. Lembrem-se, coloquei o número no quociente, multiplico pelo divisor. O produto vem para baixo do dividendo. Então, 9 vezes 5, está aqui, 9 vezes 5 é igual a 45. Então, 45 está aí embaixo do 48, subtraindo. 48 menos 45 dá 3. Então, baixo agora a ordem das unidades. Olha aqui nas unidades, nós temos 0 nas unidades. Então, baixo o 0. Pronto, cheguei agora a 30 unidades. Vamos dividir 30 por 5. 30 dividido por 5 é igual... Vamos procurar o 30. Tem 30? Olha aqui o 30. 30, quem é que nós vamos colocar no nosso quociente? 6. Então, a ideia é essa. Vamos procurar, tem 30? Olha aqui o 30. Quem é que eu vou colocar no quociente? Vamos colocar o 6. Coloca 6 no quociente, o que é que eu faço? Multiplico pelo divisor. 6 vezes 5 é igual a 30. Olha aqui, 6 vezes 5 é igual a 30. 30 menos 30 é igual a 0. Está aí, divisão exata, com quociente 96 e resto 0. Tenho certeza do meu cálculo? Se eu não tiver, prova real. Como é que eu faço? Quociente vezes o divisor. Quociente, valor que nós encontramos, vezes o divisor. Então, 5 vezes 6, está aqui a tabuada do lado, se você tiver qualquer dúvida, é 30, não é isso? Coloco 0 unidades e vão 3 dezenas. 9 vezes 5 é 45. O que é que eu faço agora? Eu tenho 3 dezenas. 45 mais 3 vai dar o quê? 48. Deixo 8 dezenas e vão 4 centenas. Então, 5 vezes 0 é 0. Mais 4 que foi, então 4. Percebam que o nosso dividendo é igual ao produto da nossa prova real, definindo assim o nosso cálculo como correto. Tudo bem? Vamos lá para mais uma situação, para a gente aprender mais, praticando. Temos a situação 3. O resultado de 474 dividido por 6 é... Vou dar o tempinho, vocês aí com lápis e caderno vão tentar responder e logo em seguida a gente volta. Tempo na tela, agora é sua vez. Vamos lá, pronto, concluído nosso tempo, vamos lá para a nossa correção. Vamos lá. O resultado de 474 dividido por 6 é 474 é o nosso dividendo, 6 é o nosso divisor. Então, vamos construir o nosso radical, vamos colocar o nosso dividendo e vamos colocar o nosso divisor. A ideia é que você lembre de observar o nosso divisor. E o nosso divisor aí, ele é 6. Então, eu vou construir a partir daí a tabuada do 6. Olha aí a nossa tabuada do 6. Não é isso? Até 6 vezes 9.
tudo bem? Qual é a ideia? Vamos pegar aqui o número que nós vamos dividir e vamos procurar ele nos nossos produtos, viu? Vamos procurar ele nos produtos. Aí nós temos o seguinte, ora, vamos começar aqui a divisão, da maior ordem para a menor. Então, ó, 4. 4 dividido por 6. Mas 4 é menor do que 6, professor, não dá para dividir 4 por 6. Se não dá, vamos colocar lá o valor que aparecer, no caso aí o 0, né? Porque o 4 é menor do que 6, o valor mais próximo que eu coloco no quociente seria 0. Então vamos lá. Quando você estiver mais prático, quando estiver bem afinado aí com o cálculo da divisão, você pode agrupar aqui, ó. Nós estamos entendendo, viu? Por isso que não fizemos ainda. Você vai poder agrupar 47 para dividir por 6, tudo bem? Mas como nós estamos aprendendo, vamos lá, ó. A maior ordem é 4, vamos dividir 4. 4 dividido por 6. Vamos procurar aqui 4. 4 não tem. Tem 0, tem 6. 6 é maior do que 4, não dá. Então, nós vamos usar quem? O 0. Ora, vamos usar o 0 e eu coloco 0 no quociente. Coloquei o 0 no quociente, eu multiplico. 0 vezes 6 é igual a 0. E efetuo uma subtração. 4 menos 0 é igual a 4. Vamos agora aqui, ó, baixar a próxima ordem. Qual é a minha próxima ordem? Minha próxima ordem aqui é dezena. Então, vamos baixar o algarismo das dezenas, que é o 7. Então, fica agora 47. 47 dividido por 6. Vamos procurar aqui, ó, o 47. Tem 47? Tem 42 e tem 48. Não tem 47. 48 não dá, porque é maior. Não ia dar para a gente efetuar a subtração aqui, ó. 47 menos 48. Então, nós vamos usar quem? O 42. Olha aí, ó. 42. Vamos colocar quem no quociente? Vamos colocar 7. Então, ó, 7 no quociente. 7 vezes 6, use a tabuada. 7 vezes 6 é igual a 42. Esse 42 vem para baixo do 47. 47 menos 42 é igual a 5. Então, vou baixar agora a nossa próxima ordem, que é o quê? A unidade. Então, vamos baixar aqui, ó, 4. 54 dividido por 6, vamos procurar 54. Tem 54? Olha aqui o nosso 54. Olha aqui, ó. Dividimos 54 e vamos colocar aqui no quociente 9. Então, ó, encontramos o 54 e vamos colocar 9 no quociente. 9 vezes 6 é igual a 54. 54 menos 54 é igual a 0. Basta agora fazer a prova real para saber se o quociente 79 e o resto 0 estão corretos. Prova real, lembre, multiplicar quociente vezes divisor. Então, nós temos o seguinte, ora, vamos multiplicar 79 por 6. 79 vezes 6. Vamos multiplicar aqui 6 vezes 9 inicialmente. 6 vezes 9 é, olha aqui a tabuada, 54, deixa 4 unidades e vão 5 dezenas. 6 vezes 7 dá 42, não é isso? 42 mais 5 dezenas, 47. Deixam 7 dezenas e vai quanto? 4 centenas. Ora, 6 vezes 0 é igual a 0. Mais 4 centenas que foram 4. Pronto, finalizamos o nosso cálculo, tendo a certeza do nosso quociente. Então, 474 dividido por 6 é igual a 79. Com isso, finalizamos a nossa aula e até um grande... Calma. Só um instante. Ah, bom demais, não era? Com isso, finalizamos nossa aula. Eu deixo um forte abraço em vocês e até. Fiquem bem.